Glória a Deus e a santa paz do Senhor Jesus ao teu coração. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, da qual vai falar o teu coração no nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20. Amém? Amém. O título diz assim: a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Amém? Amém. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Então Josafá venceu 2 reinos. Amém? A vitória foi tão grande que Josafá venceu 2 reinos. Mas como Josafá, ele pode vencer 2 reinos contra um reino só? Amém? Amém. Igreja, não é por força, não é por estratégia humana, não é por arma humana, porque nada disso daria vitória a Josafá, porque tudo que se chama humano é limitado. Seja qual for o reino que achar que é mais forte humano, eles são limitados. Amém? São limitados contra um reino só que subsiste acima de todos os reinos da terra. Então você tem que entender: o reino dos céus é o reino mais forte que subsiste acima de todos os reinos da terra. E Josafá servia ao Deus de Israel. Mas, servindo ao Deus de Israel, ele era humano. Nós somos humanos. E isso vai trazer situações na qual nós vamos ter que enfrentar pelos nossos próprios medos. Porque o ser humano, ele vai ser atraído pelo medo. Porque se levantar-se 2 reinos contra a minha e a tua vida, o que iremos fazer? Como lutaremos se somos aparentemente aos olhos humanos menor em número? Aparentemente aos olhos humanos. Então eles estouram guerras contra nós, achando que eles vão vencer, porque nós aparentemente estamos em menor número. Amém? Só que os reinos da terra, eles se esquecem do verdadeiro Deus. E você tem um verdadeiro Deus a qual você serve, que você não precisa de uma multidão para poder te trazer a vitória. Você precisa somente de reconhecer o único e verdadeiro Deus no momento da guerra, não porque Ele te dá vitória porque você é de Deus, te dá vitória quando você se humilha para Deus, para poder deixar Deus trabalhar na causa e qual a guerra se levantou. Amém? Versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de Meunitas, vieram a Península
E vieram mais pessoas contra a pelejar contra Josafá. A sua peleja não pode ser física neste momento, mas você está pelejando espiritualmente. Qual está sendo a sua peleja? Qual está sendo a sua luta? O que se levantou contra você que está tirando a tua paz, que está tirando a tua alegria, que está tirando a razão de você sorrir e de você viver? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está te incomodando espiritualmente? E é espiritualmente que você vai lutar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a nossa luta, ela é espiritual. A nossa guerra, ela é espiritual. E se levantou Moabe e Amon para pelejar contra Josafá. Amém? Se levantasse um número de pessoas tão grande para bater na porta da tua casa e falar para você quem vai entrar em peleja com você para te destruir ou te matar, o que fará você? O que você vai fazer no momento que o inimigo estiver na tua frente, querendo te destruir, querendo dizer para você que se você não for à peleja, ele vai te matar do mesmo jeito? Então não adianta nós querer vitórias sem poder renunciar àquilo que se chama humano. Porque a vitória não é humana. Amém? A vitória é espiritual. Quando você vence no espiritual, você pode ter certeza que no mundo físico você conquista tudo o que você almejou. Amém? Quando você aprende a lutar espiritualmente. Quando você não luta espiritualmente, você tem a tendência de perder espiritualmente e emocionalmente. Você perde as guerras físicas. E se você perde as guerras físicas, você vai trazer o quê? A derrota. Porque você vai colocar que os seus adversários são mais fortes que você. E qual é o adversário da tua vida que está se levantando tão forte na tua vida? Qual é esse adversário? Eu não sei. Então você tem que identificar aquilo que está acontecendo com você espiritualmente. O que está passando na tua vida espiritualmente e está roubando a tua paz. Será que alguém te ameaçou e está te roubando a tua paz? Será que pode ser uma luta no casamento que está tirando a tua paz? Será que pode ser uma luta no seu trabalho que está tirando a tua paz? Ou pode ser uma luta entre os seus filhos, ou entre a sua família, que está roubando a tua paz? Que está fazendo você ficar com medo, e está fazendo você retroceder e fugir da peleja, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não tem jeito de você vencer, porque essa situação que se estourou na tua vida é maior que todas que você já viveu, e não importa o qual seja ela, você vai ter que lutar. Só que a luta que você vai ter que lutar vai depender de como você se coloca para Deus e de como você recebe a profecia da palavra de Deus ao teu coração. Amém? Então vamos prestar atenção. Então, versículo 2: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Amém?
Então não tinha para onde ele fugir. Já mandaram avisar ele: está vindo uma multidão contra você, Josafá. Eles já estão a caminho para a peleja contra você. Às vezes o inimigo vai querer pegar você de surpresa, vai querer pegar você no de repente. Mas antes que ele queira pegar você de surpresa no de repente, vem o aviso do Espírito Santo na minha e na tua vida. É nós que temos que observar aquilo que o Espírito Santo manda nós se posicionar. Porque a palavra de Deus vai nos dar a direção daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos ouvir, de como temos que se posicionar e de como temos que agir. Amém? Então a guerra já estava na porta. Amém? Amém. A guerra já estava na porta e não tinha para onde ele se escapar. Sabe, quando estoura a guerra e não tem para onde escapar, não tem para onde você ir, você vai ter que enfrentar ela. Seja qual a luta for que você estiver passando, você vai ter que enfrentar ela. Você vai ter que lutar. Mas eu estou sozinho, pastor, eles são em maior número. Você nunca está só quando você depende de Deus. A estratégia de Amon e Moabe é mostrar que o número de pessoas é maior que o teu Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Igreja, eu lembrei de uma luta que eu tive, né, na igreja. Foi um rapaz lá e me ameaçou, dizendo que ia tomar o meu carro, o primeiro carro que eu ganhei. Ele foi um dia e falou: se você não fizer tal coisa até aquele dia, eu vou vir aqui, vou tomar, e você vai ver o que vai acontecer. Igreja, lógico, e ele era maior que eu, e a multidão que estava com ele era maior que eu. Igreja, eu confesso que aquele receio veio no meu coração, aquele medo bateu no meu coração. Mas quando aquele medo bateu no meu coração, eu me revoltei contra o medo. Eu disse para o medo: meu corpo pode até sentir medo, eu posso até estar sentindo medo, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou orar, eu vou jejuar e vou esperar ele vir. E quando ele vir, eu vou bater de frente com ele, que eu quero ver se esse homem é mais forte que Deus. Eu quero ver se os homens da terra é mais forte que o meu Deus. E eu sozinho, pequeno, frágil aos olhos humanos, e ali aguardei aquele homem chegar. E pela tarde ele chegou, e ele entrou na igreja com uma fúria, querendo colocar situações: ou você faz isso, ou você vai perder isso, aquilo e aquilo outro. Eu falei: então vai na tua caminhada, que eu não vou fazer nada. E ele se alterou dentro da igreja, coloquei ele no lugar dele, e ele voltou para a casa dele, e depois disso nunca mais apareceu. Glória a Deus. Amém? Amém. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Eu nunca mais vi a face daquele homem. Não sei por onde anda, não sei por onde está. E outras pessoas vieram no mesmo propósito para querer me amedrontar, dizendo que eu tinha que fazer conforme tinha que ser feito. Eu falei: não vou fazer nada, não vou mexer em sequer em alguma situação daquilo que não é favorável, daquilo que Deus me deu. E não mexi. Passados-se tempos, eu perdi o carro, mas quando eu fiquei sabendo, por algum tempo, o dono morreu também.
Eu não sei, mas eu só sei que ele já havia falecido. E aquele homem que veio para poder falar que ia tomar tudo de mim, era da família dele, eu não sei se era dele, não lembro, era da família dele. E nunca mais ele apareceu na igreja, e eu soube que o proprietário, ele havia morrido. E ele tinha morrido, só que as coisas que Deus faz, você não entende, você não vê. Amém? E não chegou nos teus ouvidos, nem sequer no teu coração. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Tem muitas lutas, muitas vitórias que Deus já deu no oculto para nós, e nós teimamos em dizer que nós estamos aflitos. Você está aflito com o que se Deus já deu a vitória? Aleluia, glória a Deus. Eu fiquei na posição. E você acha que não passava na minha mente? Tal dia ele pode entrar aí novamente. Mas se ele entrasse tal dia, ele podia entrar o dia que ele quisesse, eu estaria na posição. Porque eu não fujo de nenhuma guerra sequer. Eu não fujo se me ameaçar, eu não fujo se quiserem me matar. Eu espero com fé de tudo que este mundo e que o ser humano possa me fazer. Porque eu sei que não é chegada a minha hora. Mas se é chegada a minha hora, o Senhor me arrebatará. Mas enquanto a isso, vai se estourar muitas lutas, muitas guerras, muitas oposições, para poder calar a minha e a tua boca, para poder calar a minha, para calar o evangelho, para poder parar a obra. Eles vão tentar de todas as maneiras, eles vão lutar contra todas as maneiras, eles vão fazer de tudo para parar a tua vida, para parar o propósito da tua vida. E é aí que você tem que se posicionar. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Amém? Josafá teve o quê? É natural um homem de Deus, uma mulher de Deus ter medo. Mas como que você reage quando você sente medo? Você se afunda? Você deixa o medo te tomar? Você deixa o medo te conduzir? Ou você se dá já por derrotado, fracassado? Ou você diz que a situação que qual você vive, ela já venceu? Mas Josafá teve medo. Igreja, você acha que eu tenho medo? Sim ou não? Eu sou ser humano. O medo, ele vem em mim. Eu não sou um homem acima da média. Eu não sou super-herói. Mas quando o medo vem, eu busco ao Senhor. Diferente de muita gente que quando o medo vem, vai buscar não sei a quem. Quando o medo vem, eu busco a Deus. Amém? E quando o medo aperta, eu busco a Deus. Amém? E olha o que eu faço mais. Versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém? Amém. E quanto mais o medo vem, é hora de você buscar a Deus e entrar em jejum. Você viu como que você vence o medo? Você viu como você vence a assombração que vem à nossa alma? A assolação que vem à minha e à tua vida?
Ninguém está acima da média. Porém, se nós buscar ao Senhor e apregoar um jejum, o medo sai, a angústia sai, a tristeza sai e a guerra é vencida. Mas enquanto você não busca, não ora, não busca, não clama, não grita ao Senhor teu Deus, e quando você fizer tudo isso, você tem que entrar em jejum. E aquela força espiritual da maldade que está contra a tua vida, ela cai por terra, porque ela perde a força. E você ganha o mundo espiritual através do jejum. Então o jejum, ele destrói todas as barreiras da força espiritual que eu e você não vemos. Porque antes de chegar no físico, você tem que lutar espiritualmente. Você tem que buscar ao Senhor, para que você não entre em desespero e abandone os caminhos do Senhor, porque o medo faz você retroceder, sim ou não? O medo faz você parar, o medo faz você desistir, jogar a toalha, o medo faz você não acreditar mais. O medo faz você perder o sentido da vida. O medo faz você perder a razão de viver. Você entrega-se a tua vida a qualquer coisa, porque você tem medo de enfrentar as dificuldades que lhe são impostas pela vida e pelo diabo e pelos demônios, que é o mundo espiritual. Amém? Amém. Então a estratégia de Josafá é o que? Buscar a Deus e apregoar jejum. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançasse fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Josafá está reivindicando a Deus. Josafá está falando para Deus: não é o Senhor que tem a força e o poder? Não é o Senhor que domina todos os reinos dos céus e da terra? Não foi o Senhor que nos garantiu a posteridade de teu amigo Abraão? O que é isso, igreja? Não foi o Senhor que nos garantiu a aliança de Abraão, a aliança de Isaac e a aliança de Jacó? Você tem uma aliança com Deus, e essa aliança com Deus é hora de você reivindicar ela no momento difícil, mas não com orgulho, soberba e arrogância. Mostrar para o Senhor, se lembrar da aliança que Ele tem com você, entrar em jejum, entrar em oração, engrandecer Ele, dizer para Ele: só o Senhor tem a força, o poder, não é o Senhor que domina tudo, e nós somos o teu servo. O que fará da aliança que fizemos? O que fará da aliança que o Senhor prometeu a Abraão e a posteridade de Abraão? Teu amigo, Ele falou: teu amigo. Amém? Cadê o teu amigo? O teu amigo
Ele se chama Jesus. E Ele quer ouvir de você aquilo que você não conta tantas coisas para um amigo humano. Por que você não conta tudo para o teu amigo Jesus, que é espiritual? Você não fala tanta coisa para o ser humano. Por que você não ajoelha, busca ao Senhor, jejua ao Senhor e abre tudo para o Senhor, daquilo que só Ele pode te vencer, só Ele pode vencer, só Ele pode dar força, só Ele tem o poder, só Ele domina, só Ele reina, e você garante a sua vitória nele. Mas não, você busca o ser humano. Você fez aliança com quem? Com Deus, não fez? A sua aliança está estabelecida por Deus. A minha e a tua aliança está estabelecida por Deus. Amém? Igreja, tem coisas que nós precisamos estar percebidos. Porque quando Deus fala a palavra dele, Ele já avisa antes muitas coisas para nós. E se você prestar atenção, quando você vem para a igreja, a cada culto está acontecendo uma novidade. A cada pregação está acontecendo algo em nossas vidas. Amém? Amém. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Você lê a palavra de Deus. Estou ministrando ela agora. Vou ministrar ela depois. Ela não vai sair do mesmo jeito que eu ministrei agora. Você já ouviu essa ministração sobre Josafá? Mas você já ouviu a ministração sobre Josafá de diversas maneiras e formas, para que traga a revelação aos filhos de Deus daquilo que precisa fazer. Porque você, o ser humano, acha que o pastor não sente medo. O pastor é ser humano. Ele sente medo em alguns momentos da vida. Ele se sente sozinho. Ele se sente solitário. A vida de um pastor é mais solitária do que você possa imaginar. Amém? Amém. Porque ele tem que estar diariamente buscando a face do seu Deus. Amém? Então Josafá falou a Deus e continuou a falar. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? O que Josafá falou? Igreja, quando você coloca a casa de Deus como um refúgio para a tua alma, você encontra paz, você encontra refrigério. Mas quando você faz da casa do Senhor teu Deus como se fosse nada, o nada você será. O que Josafá disse aqui nesse versículo, igreja? Nós edificamos uma casa ao teu nome. Essa casa aqui está colocado o nome de quem? De Deus. Essa casa foi edificada para quê? Para, se tiver castigo, nós buscar a Deus. Se tiver fome e espada, nós buscarmos a Deus. Se tiver na angústia, nós buscarmos a Deus. Essa casa de Deus é para os momentos mais difíceis da tua vida, para você buscar a Deus. Não importa o que você estiver passando, no momento que você entra na porta para dentro num dia de culto e buscar a face do Senhor teu Deus, a angústia sai, a tristeza sai, a perturbação
resolver. Porque onde está o nome do Senhor, ali tem resposta dele. E Josafá disse: o teu nome está lá, nós edificamos a casa ao Senhor, nós buscamos ao Senhor. Senhor, ajuda nós na angústia, ajuda nós que nós estamos desesperados, ajuda nós que nós estamos com medo. E quando você está com medo, você busca Deus. Quando você está angustiado, você busca Deus. Quando você passa fome ou espada, perigo, seja o que for, na casa do Senhor você encontra refúgio. Amém? Amém. Na casa de Deus você encontra refúgio. Aleluia, Pai. E ele diz: e tu nos ouvirás e livrarás. Igreja, aqui Deus te ouve. Deus ouve a oração que você faz neste lugar. Deus ouve o gemido da tua alma neste lugar. E Ele te livra de todo perigo neste lugar. Ele te livra de qualquer destruição neste lugar. De tudo aquilo que o inimigo trama para nos destruir, Deus, quando nós oramos neste lugar, Deus manda o livramento. Igreja, a casa de Deus, ela não é como o ser humano quer fazer dela. Que não precisa estar na igreja, que não precisa estar todo tempo na igreja. Não, todo tempo não dá para você estar na igreja mesmo, mas nos dias que são realizados cultos, você não deveria faltar, porque é na casa de Deus que você ganha, é na casa de Deus que os seus problemas são resolvidos, é na casa de Deus que as portas são abertas, é na casa de Deus que o seu casamento é restaurado, é na casa de Deus que os seus filhos são libertos, seu marido e sua esposa, é na casa de Deus que você encontra paz, é na casa de Deus que você encontra a razão de viver neste mundo, porque senão você já tinha dado cabo da tua vida. E é na casa de Deus que você vai buscar e Deus vai te ouvir. É na casa de Deus que você vai encontrar intimidade, de encontrar paz para a tua alma. Muitos olham para a casa de Deus como se fosse um cassino, que os pastores só pedem dinheiro, 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 dinheiro. E é essas guerras que nós temos que vencê-las. Amém? Porque se nós deixar Moabe e Amon vencer, dizendo que a casa de Deus só sabe pedir dinheiro, só dinheiro, dinheiro, voto, oferta, voto. Se você deixar isso te vencer, você é vencido por Moabe, você é vencido por Amon, e você faz da casa do teu Deus como se não fosse nada. Aleluia. Ele disse o quê? Nós edificamos uma casa ao teu nome, para nós adorar o teu nome, e na tua casa é o Senhor que dá força, é o Senhor que tem poder. Igreja, quando você se diminuir e reconhecer a grandeza de Deus, que só Deus pode vencer as suas guerras, você vai vencer guerras. Mas enquanto você achar que pela sua estratégia, pelo algum jeito, daqui, não, vamos lá, você achar de qualquer maneira que você vence, você vai ser derrotado. Porque tem situações da vida que não tem para onde fugir, não tem para onde correr. A guerra estava na cara de Josafá já, não tinha para onde ele correr. Amém? Não tinha para onde ele escapar. Se ele escapasse, ele morreria. Se ele fosse para a direita, ele morria. Se ele fosse para a esquerda, ele morria. Se ele fosse para trás, ele morria. Então ele tinha que enfrentar frente a frente. O teu problema é que você não enfrenta frente a frente. O teu problema é que você quer dar uma fugidinha para a esquerda, uma fugidinha para a direita, você quer retroceder, e você ganha, você perde campo, você perde a batalha, você é vencido pelo medo. E o medo quer fazer você ir para a direita, para a esquerda, para trás, recuar, retroceder. O medo vai fazer você não olhar para frente. Olha para frente, ergue a tua cabeça, vai que Deus é contigo para te dar a vitória. Glória a Deus, aleluia.
Quer fugir, não tem para onde fugir. Você quer dar jeitinho, não tem como dar mais jeito. Tem que resolver o problema. E quando você não resolver o problema, a sua vida não muda. Você não vence nada. Seja o que estiver para você resolver, se você não resolver, você não vence. Porque você vai andar angustiado e aquele problema vai ganhar cada vez mais campo dentro de você e vai atrair mais medo dentro de você. E quanto mais você não resolver, mais medo você vai ter e o campo vai ser vencido pelo medo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou um tipo de homem que eu espero o momento certo e a hora certa. Primeiro eu oro, primeiro eu busco, peço direção para Deus, coloco minha vida diante de Deus para que possa ser resolvidas muitas situações em minha vida. Amém? Amém. E o que eu faço na igreja? O que eu faço? Como você tem que fazer, igreja? Eu sou pastor, mas não sou melhor que ninguém. A mesma coisa que você faz na igreja é o que eu faço também. Eu busco, eu oro, eu jejuo. E a minha força, ela vem de Deus, ela não é minha. A minha força vem de Deus. As minhas vitórias vêm de Deus. As minhas vitórias não são minhas. Quem guerreia e quem luta por mim e quem luta por nós é o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Porque eu faço da casa do meu Deus uma fortaleza. O nome dele está aqui. Ele está aqui. E comprando qualquer problema que estourar na minha vida, eu entro no templo e clamo o nome dele e falo para Deus: Deus, me ajuda, me socorre. Parece que eu não tenho como se escapar, mas o Senhor pode me livrar. Então me livra, Senhor, e mostra a tua grandeza. Aqui é a fortaleza de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui é a torre forte de Davi. Amém? Só que você acha que eu sou melhor que você. Eu sou escolhido por Deus, você também é. Só que a diferença é, enquanto você aprende com a palavra de Deus, quanto mais você aprende, quanto mais você ganha força, quanto mais você ganha os céus, quanto mais os reinos da terra são pequenos diante do nosso Deus. As dificuldades, as adversidades, a falta de dinheiro, a enfermidade, seja o que for, é pequeno diante do meu Deus e do teu Deus, porque a casa dele é tudo sobre essa terra. Não tem quem destrua a casa de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você reconhece que aqui você entrar, orar, buscar, e Deus vai te ouvir. Amém, papai. E eles tinham essa certeza. Olha a oração de Josafá. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitissem a Israel invadir, quando venham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nós damos o pago. Amém? Amém. Amém? Amém. Vindo para lançar fora da tua possessão, que nos deste em herança. Quem entendeu? Você sabe qual é o pago de Satanás? Satanás quer que você saia daqui. Você não percebeu, né? Satanás está na fúria para que eu saia daqui. Satanás está na fúria, ele quer me dar um pago para mim sair daqui, dizendo que aqui não vai acontecer.
lugar, mas o Deus que me colocou aqui, o Deus que te colocou aqui, é o mesmo Deus que deu vitória a Josafá, é o Deus que vai dar vitória para mim e para a tua vida, porque Ele não falha, Ele não tarda, e Ele está vendo todas as coisas. Não fuja de diante da dificuldade, e Satanás quer tomar a possessão que Deus te deu, mas não vai tomar, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, e dele vem a vitória, e dele vem o poder. Então você olha para onde Deus te deu, e não saia, não baixe a cabeça, não entra em desespero, porque o que Deus te prometeu, aonde Deus te coloca, o que Deus faz na tua vida, Ele não te tira, o diabo não toma, desde o momento que você se levanta e ora ao Deus do céu, ao Deus do céu. Glória a Deus, Eu senti isso na minha alma, igreja. Você não anda comigo. Você pode até andar comigo, mas você não vai sentir o que eu sinto. E a estratégia dele é querer fazer a minha vida se entristecer, o lugar entristecer. Amém? A estratégia dele é usar pessoas para que a igreja não cresça, para que a igreja fique dividida, para que a igreja, quando entra alguém, ou entrar alguém, quer ser queridinho do pastor, vai chegar do pastor, você é queridinho de Deus, vai chegado de Deus. E a estratégia do diabo é fazer bagunça dentro da igreja, para que os povos não entrem na igreja. glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Amém? Amém, Pai. Tem muita gente que quer dar o pago dessa maneira, mas eu tenho uma notícia não muito boa para Satanás. Amém? Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Pastor não tem força. A minha força está em Deus. A multidão de problemas, ela vem. Amém? Amém. Mas o meu olho está posto no Senhor, meu Deus. Sim, meu Deus. Ele que me prometeu, é o nome dele que está para ser adorado. Não é nada relacionado a homens, mas tudo sobre Deus. Amém? Amém. Então você tem que se diminuir. Não vá achar que você é super-herói da fé, que você não é. Não tem super-herói da fé. Tem homens fracos, mas dependentes de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Tem homens fracos, mas dependentes de Deus, que traz a minha e a tua vitória. Você pode ser fraco, mas quando você depende de Deus, Deus te dá a vitória, porque não há super-herói da fé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem super-herói em quadrinhos, gibi, filmes, diversas coisas tem super-herói. Amém? Amém. Mas eu não sou super-herói da fé. A diferença é que em mim não há força. E a grandeza é que meus olhos estão postos em Deus. Aleluia. Glória a nosso Deus. Essa é a diferença. Que quando você está na igreja, você perde a guerra, porque você olha para o irmão da direita, da esquerda. Você perde a guerra porque você vê alguém sendo abençoado, ou alguém
dispondo a ajudar a obra de Deus, e você não faz nada em prol de ajudar, e você perde a guerra, porque você vem ajudando e você quer abrir a boca para falar o contrário. Você perde a guerra. Amém? Você perde. E você acha que você está ganhando, e você acha que você vai ganhar, mas no final você está perdendo. Amém? Amém. Glória a Deus. A guerra estava na frente, não adianta correr. Amém? A sua guerra, ela está na sua frente. Não dá para você fugir, não dá para outro lutar por você. É você que vai lutar a tua guerra. Ah, mas eu queria que fulano, ciclano, beltrano me ajudasse. Se nem você se ajuda, quem que você quer que te ajuda? Aleluia, Jesus. Se você não se ajuda, você quer que quem vai te ajudar? Porque se você se ajudar, tenho certeza que Deus enviará um Josafá para pregar um jejum e ajudar todo mundo para poder trazer a vitória, e todos sairão vitoriosos. Dá uma salva de palmas no nome de Jesus. Então se junta ao povo de Deus, na casa de Deus, clama a Ele, busca Ele, jejua a Ele, coloca os olhos nele, porque a vitória vem. E a vitória vem quando você ouve a palavra de Deus, está seguro. Quando você ouve o teu profeta, você prospera. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Continuando. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você busca Deus, quando você coloca a peleja para Deus, se prepara para sair vitorioso. Rabaia, subcantará, labaia, sou. Quando você coloca a tua confiança em Deus, você já não luta, mas Deus luta por você. É Deus que está lutando para você. E Deus manda te dizer: não tenha medo do problema que você está enfrentando. Não se assusta com a situação que você está vivendo, porque essa peleja não é tua. Dai ouvido o que diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Dai ouvido. Dai ouvido àquilo que Deus está falando. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Glórias ao nome de Jesus. E é por isso que eu disse a você: pode vir o que vier, pode passar o que passar, pode tentar fazer de tudo, porque no momento que tentam me destruir, eu coloco para Deus como jejum e oração, porque em mim não há força para vencer muita gente que é maior do que eu, porque a multidão é maior que eu, mas eu tenho um único e o verdadeiro, e um sentido da vida, e um propósito da vida, e aquele que é meu guardador, aquele que é meu redentor, e aquele que fala através dessa palavra, em qual eu confio, que se chama Jesus Cristo, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu só tenho Ele. Amém, Jesus. Se você achar que eu tenho minha mulher que pode me ajudar, eu não tenho. O meu filho que pode ajudar, eu não tenho. Porque essa peleja é de Deus. Às vezes a minha esposa pode estar passando um momento difícil e eu não sei a peleja de quem. 1
Não adianta. Nós somos uma só carne. Mas às vezes, ou de diversas situações, ela vai ter que pelejar. Vai olhar para o marido e vai falar: ele nem sabe o que eu estou passando, mas eu estou pelejando. Aleluia, glória a Deus. Ele nem sabe o que eu estou vivendo, mas eu estou pelejando. Aleluia, papai. Mas eu estou pelejando, não porque ele não está vendo, não porque ele não quer me ajudar, porque Deus disse para mim não ter medo, Deus disse para mim não se assustar, e Deus disse que é Ele que vai me dar a vitória, não eu vou fazer a vitória. Então eu vou aguardar, vou esperar, vou confiar em Deus, vou dar ouvido naquilo que sai da palavra de Deus e aguardar com toda a esperança, guardar no meu coração e continuar buscando até ver a vitória. É isso que você tem que pelejar, é guardar no teu coração até a vitória. Deus dá na tua mão e falar: eu te dei a vitória, vai lá, glorifica o meu nome agora, glorifica o nome daquele que reina, daquele que é e daquele que sempre há de ser. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Ele te traz a vitória e mais ninguém, e Ele te entrega na palma da tua mão a vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Muitos confiam em carros e em cavalos, muitos confiam nos seus braços fortes, mas eu farei menção do nome do Senhor. Eu farei menção do nome do Senhor, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, a nele a força e poder. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, Jesus. Mas você não dá ouvido, vai andar com medo, vai andar derrotado, fracassado. Porque a estratégia do espiritual é roubar a semente que está lançada na tua mente e no teu coração, como no dia de hoje. E você preocupado com o dinheiro, e você preocupado com casa, e você preocupado com o frio, e você preocupado com como que vai embora. E você com a mente, sei lá onde está a tua mente. Você só está dentro de uma igreja em qual você não busca verdadeiramente, e é por isso que você não tem vitória. Glória a Deus, aleluia, Pai. Anda medroso, medrosa, está dentro da fortaleza de Israel, da casa que é chamada pelo nome do Senhor, onde o nome do Senhor está para te livrar da angústia, para te livrar de qualquer situação, e você não tem vitória. Sabe por quê? Porque você não busca Ele verdadeiramente, você não se entrega para Ele verdadeiramente, você não ama Ele verdadeiramente, você diz da boca para fora, e da boca para fora não tem vitória, da boca para fora, quando você passa a luta, você fracassa, porque o medo te vence. Deus. Desse jeito. Tem muita gente que diz: eu adoro Deus, roda, prega, louva, vem no culto todo dia de culto, mas quando vem as lutas, não sabe fazer como Josafá, porque não ouve a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Deus falou: essa peleja não é sua, eu tomo a frente da tua vida, eu tomo a frente da tua história, eu tomo a frente de qualquer situação que você está passando, desde que você deixe. Deus não vai tomar a frente da tua peleja, Deus não vai tomar a frente daquilo que você está passando, se você não deixar Ele trabalhar. Se você começar a trabalhar por si só, por você mesmo, eu deixei para Deus resolver o problema, mas eu vou resolver. Não, você tem que esperar a vitória vir. Esperar confiadamente que Deus vai te dar a vitória. E é por isso que muitos recorrem. Eu já passei diversas dificuldades, igreja. Já passei dificuldade financeira, de despejo, que eu pensei em recorrer ao homem, mas o meu coração diz: se eu confio em Deus, como eu prego, como eu falo, como todos veem, por que agora eu vou depender de um homem para financeiramente para poder me ajudar? E ali eu tirei aquele homem da minha vida, amém? E confiei em Deus.
ser a solução da minha vida? A minha vida teve vitória. Mas no momento que eu não tirei aquele em quem eu estava confiando, porque tinha o dinheiro para me financiar, e quando eu não tirei ele, eu não estava vendo a vitória. No momento que eu tirei ele do meu caminho, com o dinheiro dele, mandei ele voltar com o dinheiro dele, para onde ele veio, e ele voltou. E no momento que eu continuei colocando os olhos em Deus, sem ter nada no momento, a vitória veio, porque passado um dia, Deus trouxe a vitória na palma da minha mão. Então quando você faz de Deus a tua confiança, quando você faz de Deus o teu refúgio, o teu baluarte, no momento da fome, no momento do perigo, no momento da angústia, no momento que você estiver passando a raia sol, você confiar em Deus e tirar o homem, você tem vitória, porque Deus não vai dividir a glória dele com o homem. E você está dividindo a glória de Deus com o homem. Amém? Amém. Eu não divido a glória de Deus com o homem. Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando testemunhar, Deus fez, Deus faz, Deus realizou. Mas o homem está indo por trás, para que no momento que você abrir a boca, você seja envergonhado. Foi Deus? Se não fosse eu, se não fosse fulano, se não fosse ciclano, você não faria essa grande obra. A sua glória está com o homem. Amém? E no momento que você for glorificar a Deus, o diabo vai abrir a boca do homem para envergonhar o nome de Deus. Aleluia, papai. Amém? O diabo vai abrir a boca para envergonhar o nome de Deus, dizendo: Deus não fez nada. Se não fosse eu, se não fosse fulano, se não fosse fulano, você não faria isso, você não estaria assim, você não estaria assado, você não estaria assado. Então é melhor que você entra em aliança com Deus e fala para Deus: Deus, eu não tenho, mas eu creio que o Senhor pode dar. Aleluia, Jesus. Amém? Porque o diabo vai abrir a boca para falar. Amém? E quando você for glorificar a Deus, Amém, Pai. o diabo é astuto, igreja. Ele dá o prato, ele te dá a corda, ele te dá o prato e te dá a corda também. Sabe por que ele te dá a corda? Para você não largar mais daquele prato. Para você ir com aquele prato aonde você for e onde você quiser ir, mas ele está no controle da tua vida. E no momento que você quiser glorificar a Deus, no momento que você quiser exaltar a Deus, ele vai puxar o prato e vai envergonhar o nome de Deus e vai te envergonhar. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O diabo é sujo. Ele é sujo. E tem gente que anda com ele que são sujos. Tem gente que são tomada por ele que são sujos. Moabe e Amon. Amém? Era um povo que andava com ele, porque eles veio pelejar contra quem? Veio pelejar contra o homem de Deus, o reinado de Josafá. O diabo está doido para pelejar contra mim, mas ele veio pelejar. Amém? Ele veio pelejar. Já caiu por terra em uma, e daqui a uns dias ele cai por terra em outra. Aleluia, Jesus. Porque Deus falou: deixa comigo. Não tenha medo, não se assuste, deixa comigo. Uma ele já caiu. Uma que eu estou dizendo de umas lutas agora, mas todas ele já caiu. Amém? Amém. Em todas ele já caiu, porque cada luta, cada decorrer do tempo, né? Cada reinado que nós estamos, a Moabe vem para pelejar dizendo que eles são maiores. Mas eles não são maiores que o meu Deus e o teu Deus. Amém? Amém. Amanhã
descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Si, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém, igreja? Amém. O homem não disse para mim que ia me destruir, ia tomar tudo meu? Ele falou: amanhã vem aí. Aí eu falei: pode vir. Amém. Eu só fiquei parado na posição. Eu fiquei parado na posição, igreja. Fiquei parado esperando ele. O medo que ia me tomar, apregoei no jejum. Ele apareceu e saiu com o rabinho no meio das pernas e voltou para o teu lugar. Sabe por quê? Porque Ele está comigo. É Deus que peleja as minhas guerras. É Deus quem anda comigo, o meu caminhar, o meu tentar, o meu levantar, o meu falar, o meu agir. E por onde quer que eu ande, Ele vai adiante de mim para dar vitória. Pode vir o cão na frente, mas vai sair. Pode vir quem quiser na frente, vai cair por terra. Porque o meu Deus é que clama minhas pelejas e eu só fico na posição. Amanhã ele cai de novo. Aleluia. Amém? Amanhã ele cai de novo. Santo é teu nome, Pai. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coriitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Aí o povo disse: para que louvar alto? Para que pregar alto? É porque o meu Deus gosta de ouvir o louvor em alta voz. O meu Deus quer que nós louvamos ser alto, com a voz alta, firme, e adorar Ele sobremaneira, porque através do louvor vem a vitória. Glória a Deus, aleluia. Para que louvar alto, pastor? Para que esse barulho, pastor? Vai cuidar da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque isso não é barulho, isso é uma pregação. Aleluia, Jesus. Louvor não é barulho, louvor é adoração. Aleluia. Oração não é barulho, oração é momento de santidade ao Senhor. E o que te incomoda, ser humano? Aleluia, Jesus. Barulho é o funk. Barulho. Amém? Amém. É a prostituição enquanto todo mundo aplaude. Mas quando começa a atormentar na porta de um e de outro, o funk, o pagode, a orgia, aí se incomodam. Mas quando não está incomodando, estão aplaudindo, estão gostando, aí não incomoda. Mas quando começa a ter bagunça, quando começa a ter pessoas na porta de casa, ter bagunça na porta de casa, por causa do funk, por causa das coisas erradas, aí começa a se incomodar. É melhor ter uma igreja. E hoje tem igreja que se incomoda. Aleluia, glória a Deus. Eita, Deus lindo. Amém? Amém, Jesus. É porque o funk não chegou na casa de uns ainda. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Então, igreja, é assim. Aleluia. Você viu, eu vi uma reportagem hoje. O prefeito de São Paulo, ele liberou um som aí de alguns eventários. E quando não estava incomodando a vizinhança, era a festa de som, como que é? De música eletrônica, estava tudo bom. Aí daqui a pouco começou a incomodar a vizinhança, porque o som ia até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e a vizinhança começou a se incomodar.
se reclamando. Mas não gosta não gosta do barulho? Na igreja que faz barulho? A igreja não fica até 5 horas da manhã, 7 horas da manhã no meio da rua fazendo barulho, fica? A igreja não fica jogando pituca de cigarro, lata de cerveja, pino de cocaína na porta dos outros, fica? A igreja não fica dando tiro pro alto, mostrando isso, aquilo, outro, fica? Na porta dos outros? Não. E o que a igreja incomoda? Se as pessoas tinham que tomar vergonha na cara e agradecer onde tem uma igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém? Tinha que tomar vergonha na cara e agradecer, porque fala de Deus, ora pelo bairro, ora pela vizinhança. Ah, mas eu não estou pedindo para você orar, não, pastor. Mas ninguém precisa pedir para nós orar. Deus colocou isso no meu coração, porque como igreja nós oramos por quem gosta e por quem não gosta. Aleluia, glória a Deus. Oramos por todos, porque oramos, porque eles não sabem o que faz. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. E o que a igreja incomoda? Deixa passar a noite inteira aí, nessa rua em funk e tudo que não presta, até 6 horas da manhã. Aí você vai ver pessoal ligando para a polícia, o barulho está aqui, não consigo dormir, amanhã eu vou trabalhar, meu filho pequeno, meu bebê, está chorando, isso, aquilo. Aí a igreja que prega, até daqui a pouco não incomoda. Amém? Glória a Deus. A igreja está me incomodando, vou chamar a polícia para a igreja. Mas tem ladrão aqui que eu saiba? Tem alguém bagunçando? Tem alguém machucando? Tem alguém fazendo alguma coisa contra as pessoas? Que eu saiba, não. Ladrão se chama para polícia, se chama para ladrão. Amém? Então, igreja, nada e nem ninguém faz parar um adorador. E eles fizeram o quê? Adoraram a Deus. Aleluia, glória a Deus. No momento difícil da tua vida, adora a Deus. Por mais que você não consiga, adora a Deus, que Deus te dá vitória. Outra estratégia da vitória: no momento difícil, vai para a igreja e adora. Aleluia, glória a Deus. Rasga o teu coração em adoração. Não importa com quem vai olhar, mas por que hoje o fulano está adorando desse jeito? Porque hoje você decidiu adorar, rasgar o coração, louvar em alta voz, gritar para o Senhor, chamar a atenção dele para ele te dar vitória. Prega? Glória a Deus. É isso que dá vitória. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha isso, igreja, 19. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. A segurança em primeiro lugar é em Deus, depois no profeta que prega a palavra de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas no nome de Jesus. Creia no Senhor teu Deus, você está seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. Amém? Glória a Deus. Você tem que acreditar em Deus. Crê no Senhor, você vai ficar seguro. É por isso que eu tenho essa segurança, igreja. Essa segurança de tantas coisas que nós já vivemos, presenciamos, tantas guerras, tantas lutas. É que aqui nós estamos novinhos ainda. Fez um mês hoje. Amém? Hoje está fazendo um mês que nós estamos aqui. Glória a Deus. Amém? Olha como que passa rápido. Um mês que nós estamos aqui. Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. E é assim, passa rápido, voando. Porque onde Deus coloca, você tem segurança. E se você crer nos seus profetas, você vai prosperar. Porque qual é a estratégia do diabo?
estratégia da multidão? Falar que a igreja é um cassino, onde o pastor enriquece, onde o pastor anda de carro bom, casa boa, come do bom e do melhor, e os membros da igreja estão passando fome, andando com sapato furado, não tem que pagar, não tem como pagar luz, não tem o que comer. Não, igreja, creia no Senhor teu Deus, estareis seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Então a prosperidade é para todos, só crer. Glória a Deus. Só crer. Confie em Deus em primeiro lugar. E crê na ministração da palavra de Deus. E você vai ver se você não prospera. Amém. Amém? Amém. Mas é muitos lugares, é muitas igrejas que ensina também, igreja, a dependência a homens. Não, aqui você vai aprender a depender de Deus. Nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé. Nós não temos patrocínio, nós não temos ajuda de nada e nem de ninguém, a não ser daqueles que acreditam no Deus dessa obra. Aleluia, glória a Deus. Só quem acredita que Deus, no Deus dessa obra, a ajuda vem daqui. E quem acredita ainda no profeta, amém? Que está neste lugar, a ajuda que vem é essa. Então você devia se alegrar, você devia se alegrar, você deveria olhar para as almas que pelo menos vêm para a igreja, abraçar elas, dar carinho a elas e falar: seja bem-vinda, sua vida vai mudar. Olhar para elas com um olhar de compaixão, de misericórdia, parar de querer olhar as pessoas como se as pessoas fossem algo tão ruim na tua vida. O ser humano é mais amado do que tudo, igreja. Não importa se ele é bêbado, drogado, não importa como ele estiver, no momento que entrou das portas para dentro desse ministério, é abraçado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, Jesus. É abraçado. Eita Deus. Esses dias aí, foi ontem, foi? O quê? Do menino? Ontem entrou um morador de rua aqui, ele veio aqui só para falar comigo. Ele falou: você é vaso. Veio, me deu um abraço e falou: você é vaso. Eu só estava esperando o tempo certo para mim poder entrar aqui. Eu falei: pode entrar, irmão. Aí ele me deu um abraço: você é vaso. Ainda que o céu esteja nublado, a sua estrela nunca deixará de brilhar. Eita glória, aleluia. Você sabe por que ele disse isso? Ainda que você esteja passando muita dificuldade, você não vai parar de brilhar. O céu nublado é isso que eu saiba, né? Não tem momento difícil, a obra, a igreja, o pastor? Tem, mas Deus disse que a minha estrela nunca deixará de brilhar. Assim é com você. Glória a Deus, eu creio. Você pode ter certeza disso. Você pode passar qualquer dificuldade, mas a tua estrela nunca parará de brilhar, porque o dono dela se chama Jesus, e você tem um dono, e ele se chama Jesus. Então dá uma salva de palmas e glória a Deus, porque você tem dono. Amém? Você tem dono. Amém, Jesus. Deus é o teu dono. Você é a estrela dele. Não estrela que vai ao mundo aí afora e vira popstar de homens. Amém? Mas exclusivamente de Deus. Estrela, pedra, preciosa, eleita de Deus você é. Aleluia, Jesus. Amém? Você não precisa nada de ninguém, porque Ele já falou que você é. Se você é, fica com o que você tem. Amém? Ah, mas aquela estrela está brilhando mais, a sua está brilhando também, que você está olhando para outra estrela, você não está olhando para você. Aleluia. Quando você tira um olho de você, a estrela do olho do outro brilha mais. O outro prega mais, o outro louva mais, a outra louva mais, o outro tem mais dinheiro, o
e você menos, ainda a estrela está em você. No momento que você olhar para o teu Deus e olhar para você, ela brilha novamente. Amém? Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo a minha estrela brilhar. Sabe como? Através dos meus olhos. Eu olho no espelho e vejo nada. Como que chama aquele negócio da bolinha dos olhos? Sabe? Aí eu olho assim, aí Jesus fala assim: você é a menina dos olhos do Senhor. Aí eu olho lá na bolinha, na parte mais pequenininha dos olhos, e ali eu vejo Deus falando no meu coração, e a minha estrela brilha. Glória a Deus. Amém? Então a vitória vem, igreja, quando você adora. Aprende, viu, levita? Em vez de você chorar, pega no altar, pega um momento de adoração que você tem para adorar a Deus. No seu momento difícil, entra com amor, entra com vontade, entra com dedicação e coloca o inferno por terra. Fala: hoje eu vou adorar a Deus de uma maneira que eu nunca adorei. Hoje eu vou colocar todos os meus medos, traumas, sentimentos por terra, porque eu vou abrir a boca e vou adorar a Deus em amor, em santidade, do fundo da minha alma. E você vai ver o céu se abrir. Olha, louva dessa maneira para você ver. Amém? Chorar, ficar chorando, se lamentando, ficar nhenhenhé para cá, para lá. Igreja, vai adorar. Problema todos nós vamos ter, igreja. Tem jeito, todo mundo tem. Então, já que nós temos a maneira certa de Deus dar a vitória para nós, faremos como está escrito na Bíblia Sagrada: buscar o Senhor, jejum, congregar todos juntos, todo mundo jejuar, todo mundo adorar, e todo mundo crer na palavra e crer no profeta que ensina. Quero ver se vai dar errado a tua vida. Ah, pastor, mas não vai dar certo. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Amém? Isso não significa que você não vai passar a luta. Isso não significa que você não vai ter que pelejar. Mas quando você for pelejar, você vai ficar parado com os seus olhos, vai ver tudo caindo diante de você. O que você fez? Nada, porque a peleja é de Deus. Dá uma salva de palmas. Você que está ao vivo conosco, fica com essa palavra no teu coração. Só confia em Deus. Confia somente em Deus. Passa o que vier, vem o que vier, continua confiando em Deus. Amanhã por cedo, os teus olhos vai ver a vitória que Deus vai dar para você. Não tira os teus olhos de Deus, confia nele, porque aí você vai ver tudo, os seus problemas caindo por terra, e todos que disseram que você não ia chegar, vai ver com os teus olhos você lá. Receba essa profecia no teu coração. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Fica na santa paz do Senhor Jesus e tchau. Amém, igreja?